Gente, o próprio evangelismo explosivo, o Ministério de Evangelismo Explosivo, né, começado por Dr. James Kennedy lá dos Estados Unidos, Dr. Kennedy faleceu agora há algum tempo, tem feito pesquisas mostrando que uma parte significativa dos crentes não evangelizam de forma intencional. Não é comum as pessoas abordarem os outros e compartilhar o Evangelho. Existem muitos que dizem, eu evangelizo pelo meu testemunho, né? Eles citam inclusive um teólogo do passado que diz assim: evangelize se possível com palavras. Você já viu essa expressão? E daí a ideia básica é que você tem que evangelizar com o seu testemunho. Mas aí tem pessoas que dizem, bom, eu já estou evangelizando então. Mas quantos você já ouviu essa expressão? Eu evangelizo com o meu testemunho. Já viu essa expressão? Agora, ao mesmo tempo, o evangelismo também é verbalizar o Evangelho, não é? É levar as pessoas a refletir a respeito das verdades do Evangelho, não é? O Ministério do Evangelismo Explosivo também fez agora um treinamento mais resumido, chamado o evangelismo já viram esse daí? Dos cinco dedos? Não? Eles falam sobre graça, não é? O homem, Deus, Jesus e fé, não é? E eles criaram um método para poder compartilhar o Evangelho de forma rápida em relação a isso. Bom, gente, mas eu gostaria de me deter mais nessa questão do evangelismo conversacional. Vou explicar um pouco mais o que significa isso. Agora eu fico pensando, né, que muitas vezes a dificuldade é exatamente do preparo, não é? De nós estarmos preparados para compartilhar o Evangelho de Jesus, né? E o que eu tenho observado é que às vezes nós estamos apresentando para as pessoas uma mensagem que nem sempre é compreendida, não é? Em outras épocas, se você falasse sobre os pontos do Evangelho, quase todo mundo entendeu o que você estava dizendo. Ainda hoje, uma boa parte da cultura cristã, aliás, da cultura brasileira, foi moldada pelos valores da Igreja Católica. Então, existem diversos princípios. Só que hoje, muitas pessoas já têm sido influenciadas pelo esoterismo, pelo secularismo, ateísmo, não é? Já estamos vendo uma nova fase. Muita gente que está indo para a universidade estão sendo expostos a ensinos, né? E muitos têm se distanciado do Evangelho exatamente nessa época, porque têm enfrentado dificuldades significativas na área de filosofia, de história, de ciências, não é? Então, eu creio que é muito importante de compreender esse contexto que nós estamos vivendo hoje, não é? As coisas mudaram, elas mudaram. Você sabe que antigamente era muito mais simples você sair numa fila de casa e sair, não é, na porta de um e de outro, não é? Agora nesses condomínios por aí, até para você entrar é mais complicado, né? Você compartilhar o Evangelho. Existem os avanços missionários, são muito interessantes, vale a pena incentivar, né, de ir, não é? Porque Jesus, vamos ir mesmo, pregar a toda criatura. Agora, em alguns contextos existem dificuldades mais significativas, né? Agora, nós precisamos nos lembrar constantemente que a salvação é uma obra de Deus, né? Porque se nós pensarmos que a nossa habilidade, o nosso método que vai converter, a gente vai experimentar muita frustração. E o que eu tenho visto de forma geral é que Deus é criativo e às vezes Ele usa as coisas mais improváveis para levar pessoas à fé em Jesus. É o Espírito Santo que opera. Agora, nós precisamos constantemente lembrar da nossa própria experiência de salvação. Eu queria perguntar, quantos de vocês aqui já vieram de família evangélica? Já nasceram em lar evangélico? Ok, tem um número significativo que já veio de lar evangélico. E eu compreendo assim uma dificuldade maior em relação a isso, né? Porque nem sempre é possível lembrar especificamente a nossa experiência de salvação. Às vezes você pode se lembrar que estava na igreja e foi tocado de alguma forma, mas aquele antes e depois, aqueles que se convertem já na adolescência, na idade adulta, é algo diferente. Mas é tremendamente importante nós olharmos para dentro de nós e sondarmos qual é a nossa percepção da nossa própria salvação. E aqui eu gostaria de trazer algo, gente. Eu tenho descoberto um número muito grande de crentes dentro das igrejas que não têm experiência de salvação. Você está julgando? Não. Porque a Bíblia diz claramente que pelos frutos você conhece a árvore. E a Bíblia também diz claramente que uma pessoa que nasceu de novo, ela vai demonstrar certas características de uma experiência pessoal de salvação.
E quantas pessoas hoje frequentam a igreja, ocupam cargos dentro da igreja e não têm essa experiência. O pastor Ronaldo Lidório estava falando que uma das maiores preocupações dele é que muita gente não convertida assumindo posições de liderança dentro das igrejas. E especialmente por causa desses movimentos de evangelismo. Você já viu, tem muitos movimentos de evangelismo que não pregam o evangelho. Aí está uma questão interessante: evangelizar sem o evangelho. Não sei se você já viu assim: olha, quem tem problemas, quem tem lutas, quem tem dificuldades, problema de família, de relacionamentos, venha para Jesus, Ele vai resolver seus problemas. Já viu esse tipo de evangelismo? E as pessoas chegam e dizem: eu quero. Quem não quer? E alguns vão mais longe, né? Olha, quem quer prosperar? Uma vez eu vi, Marcos, eu vi um pastor. Olha, a Bíblia diz que se você der uma coisa, Deus vai dar 100 vezes mais. Aí, se você der uma oferta de R$1.000, Deus vai te dar 100 mil reais. E se Deus não fizer isso na sua vida, eu saio do ministério. Ele não saiu até agora, né? Por quê? Porque se isso não acontece, é porque a pessoa não toma posse, né? Se ela tivesse acreditado, ela teria 100 mil reais. Depois de dar 100, dar R$1.000 de oferta. Gente, isso é uma coisa que está tão generalizada. E algumas igrejas conservadoras, ditas conservadoras, eu tenho visto o problema da mensagem secularizada, no sentido assim de que está trabalhando as questões psicológicas, questões emocionais, mas não diretamente o Evangelho de Jesus Cristo. Arrependimento, fé, nova vida. Você já notou que se você ligar a televisão e assistir programas evangélicos ou rádio, dificilmente você vai ouvir a apresentação direta do Evangelho. E até eu não vou perguntar, mas eu não vou pedir para você levantar a mão, mas qual foi a última vez que você viu um estudo sobre o inferno? O inferno. Agora é isso que eu quero perguntar, né? Quantos de vocês acreditam na existência do inferno? Eu costumo dizer, gente, que talvez os liberais eles compreendam mais o que significa inferno, e é por isso que eles negam a realidade do inferno. Uma vez eu conversei com a minha tia, ela disse: Deus não faria isso. Quem já ouviu falar de Rob Bell? Rob Bell? Tem uma, né? Rob Bell escreveu um livro agora recentemente chamado O Amor Vence. Foi traduzido? Já foi traduzido? O Amor Vence. Tese básica dele: no final vai dar tudo certo. Não é uma boa notícia? Mas isso não é o Evangelho. Então daí a necessidade de nós olharmos para dentro, nós temos convicção do Evangelho. Você já nasceu de novo, já é uma nova criatura. Sabe que eu cheguei à conclusão que a gente precisava voltar àquela antiga tradição, sabe, de pregar o Evangelho praticamente todo mundo. Não é? Pense bem nisso. Outra questão: certifique-se que você está bem espiritualmente. E eu tenho visto que muitas vezes a dificuldade em ajudar outras pessoas a pregar o Evangelho é porque elas não se sentem espiritualmente preparadas para isso. Há problemas. Há problemas na área de santificação, há problemas na área de relacionamentos, há problemas em relação à vida emocional. Essa questão toda do ativismo, uma parte significativa daqueles que dizem ser crentes em Jesus não conseguem mais ler a Bíblia, não conseguem mais orar, não conseguem separar tempos de meditação, estão correndo para cima e para baixo. A única coisa que sobra é chegar lá no culto do domingo, né, e depois ir para a pizzaria e voltar à rotina do dia a dia. Essa questão da vida espiritual. E eu creio que está aí um grande desafio para nós como líderes, de conversarmos sobre a espiritualidade. Porque sem isso, nós simplesmente não existe. Eu estou só citando alguns aspectos, eu gostaria de concentrar aí na frente uma outra questão. Reflita sobre a condição dos perdidos. Você realmente acredita que há pessoas que vão para o inferno? Eu gosto muito dessa área também de ciências, e algumas pessoas dizem: como é que uma pessoa com mentalidade científica pode acreditar na existência do inferno? Eu queria dizer algo, gente. Se Stephen Hawking admite a possibilidade de universos paralelos, eu não tenho nenhum problema em acreditar na existência do inferno como lugar real. Mas se o inferno existe, nós estamos lidando com a questão mais séria da existência. Eu creio que nós precisamos focalizar de novo isso. Uma vez eu estava participando de um treinamento de evangelismo em tempos pós-modernos. E sabe qual é a ideia? Como é que você compartilha o Evangelho com pessoas
que vivem a pós-modernidade, relativismo, pluralismo, essas coisas todas. Não é? E esse treinador, que é conhecido em diversas partes do mundo, ele explicou: olha, Deus está aqui, o homem está aqui, Deus se aproxima do homem e o leva para um relacionamento com ele. Eu estava participando desse treinamento e depois eu percebi uma coisa, é que não havia a crucificação. E eu perguntei para ele: onde é que está a cruz? Ele disse: aguarda um momento. Aí eu só queria dizer uma coisa, gente: quando um palestrante diz aguarda um momento, provavelmente ele não vai mais voltar para aquele assunto, certo? E então já estava no finalzinho, aí eu levantei novamente a mão e aí eu vi que ele ficou meio impaciente. Eu disse: onde é que está a mensagem da cruz? Aí ele se aproximou de onde estava. Era um lugar bem interessante, treinamento com birôs no formato de lua, né? Meio círculo, né? Lugar luxuoso. Ele se aproximou de mim e olhou bem perto e disse: se você quiser alcançar as pessoas, você não pode tocar nisso. Aí eu estava pensando, quer dizer então que se você quiser alcançar o homem pós-moderno, você não pode falar sobre a mensagem da cruz? Porque o homem pós-moderno não está pronto a ouvir a mensagem da cruz? Aí nesse momento a gente começou a ver um debate. E aí eu estava pensando assim, depois eu fiquei receoso, né, porque eu tinha sido enviado lá para o treinamento. Então, você imagina só, eu ia criar uma situação com o pessoal, não é? E daí eu comecei a dizer: mas sem cruz não tem evangelho. Como é que pode haver salvação sem cruz? Hein? Não posso dizer. E sabe o que aconteceu, gente? Depois de tudo, alguns concordaram com o palestrante, aquela velha questão, né? Outros não. O que foi que aconteceu? Depois de tudo, eu cheguei à conclusão de que muitas pessoas optaram por pregar uma mensagem sem cruz. E eu queria pedir que vocês prestassem atenção em relação a isso. Está surgindo uma nova geração de pregadores que não estão mais falando sobre a cruz. Preste atenção nisso. Porque eles acreditam que a cruz não é relevante para o homem pós-moderno. Agora, qual é o problema? É que essa mensagem da cruz, na época do apóstolo Paulo, já era loucura. Na época do apóstolo Paulo, já era escândalo. Na época do apóstolo Paulo, as pessoas não queriam a mensagem da cruz. Você entende? E o apóstolo Paulo depois decidiu: nada saberem de vós senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Porque ele sabia que o Espírito Santo ia atuar através da loucura da pregação da cruz. Olha, sinceramente, pense em alguém educado filosoficamente. Diz: olha, sabe o que é? É o seguinte: Deus existe, você é pecador e você vai para o inferno. Mas se você crê que Jesus morreu no seu lugar na cruz, você vai para o céu. Você acredita? Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu costumo dizer, né, que Deus é tão bom que salva até japonês, né? Vinho, viu? Eu posso dizer. E eu digo assim: eu agradeço a Deus o dia que Deus abriu os meus olhos espirituais. Gente, eu era esotérico, eu estudava filosofia tibetana, eu praticava meditação oriental, eu deitava na minha cama no meu quarto escuro para realizar a viagem austral. Eu acreditava nessa possibilidade de você sair do seu corpo e viajar por aí. Tive experiências místicas estranhíssimas, não é? E ao mesmo tempo eu tinha a minha turma, não é? Gente, o pessoal diz que não acredita, né? Mas eu era um baixinho invocado, todo vestido de preto, sabe? Cara, assim, que ficava uma gangue lá com os adolescentes do bairro. Eu me lembro uma vez eu estava passeando, eu já tinha começado a fumar, beber, ir para as festas e tudo mais. E uma vez eu estava no lugar, estava com meio isqueiro, né? Aí eu olhei assim, um poste e um mato seco, eu joguei fogo ali, vamos ver o que vai dar, né? Botei o fogo ali e fui embora. Quando me convidaram na escola para ir para um acampamento, né, que é uma história estudantil, né? Quando me convidaram para ir para esse acampamento, é uma oportunidade, vou me divertir, não é final de semana, num lugar diferente, eu quero, então tem que levar a Bíblia.
Ok, eu falei com a minha tia, que era católica, ela tinha uma daquelas bíblias, não era aquela grandona de mesmo, mas uma média assim, sabe? E eu levei para lá. E quando eu cheguei lá, era acampamento de crente. Agora, pensa uma coisa, a única imagem que eu tinha de crente era o pessoal de paletó e gravata com a Bíblia debaixo do braço que eu via descendo pela rua. Então, o que está acontecendo? Mas aí, um ponto do pessoal de lá. Eles eram normais, você entende? Eles usavam short, camiseta, pegaram o livro do líder do ministério e jogaram na lama, tudo normal. Né? Então... Agora, gente, mas duas coisas me chamaram a atenção ali naqueles dias. Primeiro, a mensagem, por que Jesus morreu na cruz? Foi no feriado de 7 de setembro de 1980, gente, faz tempo? E a segunda era o preço de seguir a Jesus. Eu agradeço a Deus porque fui exposto a essa mensagem. O primeiro livro evangélico que eu li foi Cristo é Senhor, de Dionísio Baker. A mensagem do livro: Jesus é o Senhor de todas as áreas da sua vida. Eu me lembro que toda aquela discussão estava... E eu falava demais, gente. Sabe? Aí nós imaginamos só, um japonês meio esotérico, meio místico e tudo mais lá, dando a sua opinião. O que você acha disso? E aí, teve uma noite, que era um acampamento mais ou menos parecido assim, um lugar, não é? Tinha um campo de futebol. Eu estava muito agitado. Eu creio que era o Espírito Santo mesmo que estava agindo, mas eu peguei a Bíblia, saí, atravessei o campo, cheguei lá do outro lado, aí eu me deitei, era de noite, estava olhando para as estrelas, e nesse momento, eu ouvi um urro, como se fosse de um animal selvagem. A gente vai assim, uau! Gente, sabe aquele fiozinho que desce aqui, começa aqui, vai até ali embaixo? Gente, eu fiquei apavorado, né? Eu peguei a Bíblia e comecei a sair correndo. Aí você pode imaginar a cena, porque eu tinha essa sensação de que estava correndo em câmera lenta. Entende? Que alguma coisa... Gente, eu entrei voando pelo salão. Aí o pessoal estava brincando e tudo mais. Ninguém estava imaginando que eu estava... Quando eu tive coragem de olhar lá para fora, não tinha nada, não é? Mas meus olhos estavam desse tamanho. Mas eu tive medo de morrer. Gente, eu tive medo de morrer. Alguma coisa queria me pegar. Tive medo de morrer. Quando eles fizeram o apelo no dia seguinte, quem quer receber Jesus? Não entendi exatamente o que eles estavam dizendo. Né? Mas quem está sentindo alguma coisa diferente? Ah, esse sou eu. Aí eu fui para lá. Né? Quando eu cheguei na frente, aí o pessoal começou a dizer assim, muita gente começou a chegar, eu sabia, todo mundo alegre. Sabia o quê? Na verdade, eles estavam torcendo pelo japonês. O japonês se converter. Mas lá, daí eles falaram: você quer receber Jesus? Quer entregar a sua vida a Ele? Mas eu fiz essa oração. E 7 de setembro de 1980, eu estava voltando para casa, estava no centro de Curitiba. Eu disse: o que foi que aconteceu comigo? Eu me senti diferente, mas não sabia explicar o que era. Eu só sei que eu não tive mais vontade de voltar para os meus amigos. Não tive mais vontade de voltar para as festas. O que foi que aconteceu? Pouco tempo depois eu entendi que eu tinha recebido Jesus como meu Senhor e Salvador, que Deus havia transformado minha vida, que eu tinha nascido de novo. E logo depois, gente, eu comecei a frequentar os estudos bíblicos na escola, a questão estudantil. E depois nós começamos o Ministério de Evangelismo de Estudantes. Logo cedo já estava envolvido, né, com o trabalho missionário de estudantes. E depois de algum tempo eu comecei a ler livros sobre missões. Essa é uma coisa aqui. Olha, esse negócio de livros sobre missões é muito perigoso, tá certo? Muito perigoso, muito arriscado. Se você não gosta de ter emoções fortes, não leia livro de missões, tá bom? E eu comecei a ler, e eu estava: Senhor, salva a Índia, a China, a África. Não sei porque eu não falei no Japão, né? Mas... E aí, no momento que eu estava orando, um calor forte no meu coração. Aí veja, esse presbiteriano não diz, Deus me disse, né? Ocorreu mesmo. Mas, gente, Deus é uma coisa. Deus falou no meu coração: e você? Senhor, eu me entrego a Ti. Seja feita a Tua vontade, o que o Senhor quiser.
Agora, logo depois disso, eu comecei a estudar para vestibular, essas coisas todas, eu queria ser advogado, não é? E aí, depois que eu tinha passado na Faculdade de Direito em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná, em Direito, aí Deus disse, chegou a hora. E o pessoal do Betel brasileiro esteve lá em Curitiba e tudo mais, comecei a conversar e dizer para lá. E eu tive que conversar com todo mundo. E apesar de ter passado no vestibular, e gente, naquela época foi uma prova dificílima. Eu não sei se hoje ainda tem a prova com números de progressão geométrica na Federal. 2, 4, 6, 8, 16, 32, que você marca, é isso? Não? Pois é, naquela época os simulados tiravam 1.2, 1.3, nota máxima. Quando eu me lembro que eu tinha recebido notícia de uma da Faculdade de Direito e recebido da Federal, o inverso. Mas no meio do caminho, Deus tinha confirmado que eu deveria me dedicar à obra do ministério. E eu vim parar em João Pessoa. Por que eu estou compartilhando tudo isso, gente? Porque é o Evangelho. É o Evangelho que nos salva, que nos transforma. E nós somos chamados para pregar o Evangelho. Então, reflita sobre essa condição. Eu estava perdido. Agora eu queria perguntar uma coisa. Se você soubesse um japonesinho que gostava de estudar filosofia, que fazia prática de meditação tibetana, que andava com a gangue do bairro, não é? E o baixinho do cara, vamos evangelizar o japonês? Hein? Mas eu agradeço a Deus pela professora Esther, que me convidou para ir para o acampamento quando eu estudava no Cefet, lá no Paraná. Reflita sobre isso. Quantas pessoas você conhece que ainda estão longe do Senhor? Por isso que nós precisamos conhecer o Evangelho com profundidade. Nós não podemos falar daquilo que nós não conhecemos. Qualquer pessoa novo convertida pode dar testemunho, mulher samaritana. Mas nós precisamos aprofundar cada vez mais o conhecimento do Evangelho para compartilhar esse Evangelho. E não tenha medo. Eu estava conversando que a maior parte das pessoas dizem que o problema de não testemunhar é o medo, não é? E para adolescente, pior ainda, né? Porque adolescente não gosta de ser rejeitado, não é? Não gosta de que manhem dele, né? Em Recife também tem essa expressão. Então, e é por isso que muitos dizem, eu não vou, não faço. Não tenha medo. Eu estava pensando, já pensou essas pessoas que nos alcançaram tivessem medo? Tivessem vergonha, constrangimento? Sim. E aí, necessidade de oração? Pessoal, eu queria enfatizar esse aspecto. Eu tenho trabalhado muito com estratégias, com métodos, com objetivos, tenho compartilhado muito sobre isso. Mas quanto mais o tempo passa, eu tenho convicção de que Neemias é um referencial para nós. Neemias era um homem extremamente prático, mas ele também era um homem de oração. E não existe atalho em relação a isso. A sugestão é de enfatizar mais o aspecto da oração por autoridade espiritual. Você acredita na guerra espiritual? Você acredita que você está entrando em confronto direto com espíritos malignos que estão aprisionando a vida das pessoas? Nós precisamos enfrentar isso, não é mero convencimento intelectual, são vidas espirituais, buscar a direção a Deus. Você acredita que Deus marca encontros em evangelismo? Hein, gente? Já aconteceu com você? Às vezes Deus coloca você num ambiente, não é só você e uma outra pessoa, né? Aí eu fico olhando, tudo bem? Tudo bem. E aí, calor, né? Aí talvez, fale, desembucha. Deus vai dar a direção. Você lembra que o Espírito Santo fazia isso, né? Eu creio que nós precisamos acreditar mais nisso, não é? O Espírito Santo vai por aqui, agora não vai por aqui. É o Espírito Santo. Você já viu que às vezes você está evangelizando e o Espírito Santo diz, calma, agora não. É o Espírito Santo que dirige. Agora sabedoria, não é? Você vê que às vezes tem alguns incrédulos que já têm algumas perguntas de gaveta para constranger você, não é? Se você for evangelizar um testemunho de Jeová, a situação é séria na questão da Trindade, né? E ele já sabia que no original grego, não estudei grego ainda, né? Pois é, no original grego está escrito assim, você sabia disso? Aí a pessoa diz, eu não sei grego. Por falar nisso, gente, esse argumento do grego é furado, completamente furado, mas eles usam. A sabedoria. Você percebeu que às vezes a gente vai evangelizar e pode sentir a pressão, eu tenho que evangelizar, eu tenho que evangelizar, eu tenho que evangelizar. E aí começa a despejar o evangelho na cabeça da pessoa, eu tenho que evangelizar. E aí evangelizou, evangelizei. Mas a pessoa ouviu, entendeu? Você realmente conseguiu chegar perto do coração dela? Eu temo que às vezes a gente faz missões por desencargo de consciência, não é?
e não propriamente uma convicção de que Deus quer nos usar para alcançar vidas. Distribuir 5.000 folhetos. Agora eu queria dizer, gente, Deus usa todos esses meios, mas sabe qual é o meio principal que Deus tem usado? Agora, nós vamos caminhar aqui para a conclusão de Sila e dizer, aí... Ok. Alguns de vocês dizem, quem é que levou você ao Evangelho? O irmão? Sim. Mas qual foi a pessoa que Deus usou para falar de Jesus para você? Meu pastor era o... Pastor? Ah, tá certo. Você? Uma amiga. Você? Hein? A mãe? Oh. Amigo. Lá cristão, em casa, família. Família. Marcos? Hein? Caio e Fábio. Também. Silva. Convite para um acampamento. Acampamento. Gente, só essa amostragem para você ver que, no geral, Deus tem alcançado pessoas através de relacionamentos próximos. Ok? No geral, é isso que Ele tem feito. Deus usa as outras coisas, usa, mas principalmente através de relacionamentos. Tem sabedoria para cultivar os relacionamentos, a busca de capacitação de poder e também cultivar a intercessão, a oração, para que Deus nos dirija. Eu gostaria de destacar esses princípios, né? Não se deixe intimidar. O inimigo, ele é extremamente sagaz e ele vai querer colocar você em situações constrangedoras, mas não se deixe intimidar. Não discuta. Eu fico imaginando esse grande desafio, especialmente no sertão, né? Escuta, por que você não gosta de Maria? Aí tem pessoas, eu já vi evangélicos atacando Maria. Eu disse, meu irmão, Maria é mulher. Aí quando o pessoal toca nesses assuntos, eu olho assim, Maria é uma mulher de Deus, ela foi escolhida pelo Senhor para ser a mãe do Messias, não é? Então, e a partir daí, por falar nisso, sobre o Messias Jesus, o Salvador, pronto. E o Padre Cícero deixa a Coca-Cola de lado. Nem toca, desculpe, não sei se tem algum sacrilégio, né? Não cultiva a atitude de sabedoria. Você já viu esse tipo de evangelização? Olha, você é um pecador, miserável, perdido, mas eu tenho uma mensagem para você. Muito bem. Você está um ótimo evangelista. Essa questão da sensibilidade. Você já percebeu que às vezes as pessoas dão sinaizinhos? Sabe? É quando você está assim dirigindo e de repente tem um sinalzinho vermelho, presta atenção. Às vezes as pessoas estão dizendo, agora você entrou onde não devia. Utilizar graça em relação a essa questão. Então, gente, o evangelismo conversacional é basicamente começar a partir de onde a pessoa está. E no geral isso é mais interessante não em avanços missionários do evangelismo de porta em porta, mas em conversa com pessoas que você já conhece, colegas de trabalho, colegas de escola, familiares. Dr. Norman Geis escreveu um livro chamado Evangelismo Conversacional junto com seu filho, e ele mostra essa questão de que Deus tem usado relacionamentos de tempo, você entende, relacionamentos mais longos para conduzir pessoas a Jesus. Eu queria perguntar, você conhece alguém no seu relacionamento mais próximo que ainda não entregou sua vida a Jesus? Consegue se lembrar dessa pessoa? Como é que tem sido essa convivência? Você já percebeu que tem pessoas que quando você toca em um certo assunto, olha, calma aí, não, eu não vou falar sobre isso. Pessoal, do geral para o particular significa que você pode conversar de forma aberta sobre questões que não são ameaçadoras. E aqui está um ponto que eu queria trazer. Por que não conversar com as pessoas sobre assuntos que interessam a ela? Sabe, só não falo sobre política e futebol, que provavelmente não vai ser uma boa ideia. Mas você conversar com pessoas sobre família, sobre profissão, existe o chamado FOR, não é FOR de 4, tá certo? FOR, família, ocupação e religião. FOR, família, ocupação e religião. Gente, isso daí, porque é muito incrédulo, não é? Eu fui fazer umas perguntas, mas é muito incrédulo. O incrédulo
assim a gente tem que ir mais de leve, não é? Ei, gente, vocês perceberam que eu fui do geral para o particular, não é? E se ele tivesse aberto espaço para questões de experiência religiosa, a gente ia avançar um pouquinho mais. Mas como esse daí é incrédulo, então a gente vai ter que conversar mais. Mas de qualquer forma, gente, a ideia do evangelismo conversacional não é de pregar o evangelho todo de uma vez, se você percebe que não é mais fácil. Mas é de conversar. Você viu que ele chegou um pouquinho mais perto, não é? Da indiferença para a possibilidade de conversar. E talvez depois de algum tempo, talvez de conversar de forma mais profunda. Gente, por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos acostumados a pensar no sucesso do evangelismo como eu preguei e a pessoa se converteu. Mas às vezes as pessoas precisam de tempo para elaborar. E essa questão do relacionamento de trabalho, ele vai estar observando meu dia a dia. Se eu chego de manhã, mas que coisa absurda, esse patrão é terrível, não sei o que e tudo mais, ele vai dizer, não, eu não vou conversar com ele. Eu não tenho muito a acrescentar. Então, gente, a ideia do geral para o espiritual e do espiritual para o evangelho, não é? E aqui, gente, uma coisa interessantíssima, a maior parte das pessoas são católicas, pelo menos nominais. E por isso elas estão prontas a falar sobre questões de Jesus e de salvação. E aí eu queria perguntar, Marco, você é descrente, tá certo? Você é descrente? Mas a gente está conversando sobre essa questão de religião e tudo mais. Já chegou um momento na sua vida que você poderia dizer, hoje eu tenho certeza que eu vou para o céu? Não. Tenho certeza não. Realmente, muita gente diz, quem pode ter certeza, não é? Se eu fizer as duas obras, né? Eu acho que eu vou ter merecimento. Você vê, mano, porque a Bíblia diz que a gente pode ter certeza, né? O apóstolo João, não é? Ele disse, eu escrevi essas coisas para você saiba que tem a vida eterna, não é? Você sabia disso? Não sabia. Não, é verdade. É verdade. Agora, posso fazer outra pergunta para você? Me deixa? Posso? Se você comparecer diante de Deus e lhe perguntar por que Deus devo deixar você entrar no céu, o que você responderia? Se eu tiver merecimento, se eu quiser, eu entro. Olha, mas eu tenho, quem fez evangelismo eu tenho notícias ótimas para você. Olha, notícias maravilhosas. Você quer ouvir? Quero, claro. O céu não é uma coisa que a gente conquista, não é uma coisa que a gente merece. É um presente que Deus dá para nós. Como assim? A gente vai conversar sobre isso. Já aqui não é a apresentação do evangelho todo, né? Esse aqui é o católico sertanejo clássico, não é? Basicamente é isso que você vai ouvir na lata, não é? De vez em quando você encontra alguns mais esotéricos e coisas assim, né? Mas de forma geral, a gente do espiritual para o evangelho. A partir daí, olha, salvação é pela graça. E as pessoas vão ficar surpresas, eu nunca tinha pensado nisso. E do evangelho para uma decisão. Quando a pessoa chega a compreender o evangelho, de você dizer, e aqui está o ponto que muitas vezes as pessoas dizem, mas eu não tenho coragem de fazer isso. É de convidar a pessoa a entregar a sua vida a Jesus. Agora, sabe, gente, o que eu fico vendo? Tem muita gente que já foi preparada pelo Espírito Santo. Não é? Muita gente. E que no momento que você dizer, isso faz sentido, você deseja receber a Jesus. Pessoal, eu gostaria de concluir com uma questão. Anos atrás, eu não sei se eu mencionei aqui ontem isso, né, de uma senhora evangélica da igreja que se converteu. Não? Uma senhora estava bastante enferma e eu fui visitá-la com o pastor, eu frequentava a igreja há décadas. E quando eu comecei a fazer esse treinamento de evangelismo e tudo mais, eu comecei a sempre fazer perguntas, não é? E daí eu fiz essas perguntas, né, que eu fiz agora. E a senhora tem certeza da salvação? Tem? E se Deus me perguntar por que eu devo deixar você entrar no céu, ela diz, olha, eu não tenho me esforçado, sou uma pessoa boa e tudo mais. Ela frequentava uma igreja evangélica que ensinava a salvação pela graça, mas ela havia vivido a vida inteira acreditando que era uma pessoa boa e que ia para o céu. Pelas obras. Aí, usando uma linguagem simples, ela dizendo, você não entende que pelo fato de nós sermos pecadores, isso é uma conversa, né? Que ninguém pode entrar no céu e tudo mais, que foi Jesus que morreu na cruz, que Ele pagou pelos nossos pecados. A senhora entende isso? Mas eu não entendo. A senhora deseja fazer uma oração entregando a sua vida a Jesus? Como é que eu vou falar isso com alguém que frequentou a igreja a vida inteira, que é membro da igreja, tomava ceia e tudo mais? Ela disse, eu quero. E nós fizemos uma oração ali, pouco tempo depois ela faleceu.
Pessoal, o que seria mais importante do que evangelizar? Nós podemos fazer tudo, mas depois de tudo, o que vai contar são aquelas pessoas que foram tocadas pelo poder de Deus e tiveram um encontro pessoal com Jesus. Por isso que eu queria incentivar cada um de vocês a pedir a Deus esse aperfeiçoamento e ao mesmo tempo ajudar outras pessoas a compartilhar a fé. Sabe que eu tenho visto? Todo verdadeiro crente em Jesus vai sentir grande alegria em compartilhar o Evangelho. E eu creio que a coisa mais fantástica que uma pessoa, um ser humano pode experimentar desse lado do céu, sabe o que é? É ser testemunha do milagre do novo nascimento. Eu não consigo imaginar em outra coisa a ressurreição dos mortos, será o quê? Testemunha do milagre do novo nascimento. Porque há pessoas com quem você vai falar do Evangelho, você vai olhar nos olhos e vai haver um momento que você vai ver a luz do Espírito Santo brilhando no coração daquela pessoa. E ela vai dizer, eu entendi. E algumas que começam a chorar e dizer, eu quero. E a partir daí vão se tornar verdadeiros discípulos de Jesus. Qual é a missão da MPC? A missão da MPC? Amém, isso aí é MPC mesmo, hein? Pessoal, eu queria agradecer pela oportunidade de ter estado aqui com vocês durante esses dias. E eu queria ter mais um momento de oração com vocês. Vocês que receberam de Deus esse privilégio de exercer liderança em evangelismo de jovens e adolescentes. Vamos ter esse momento de oração. Oh Pai, houve um dia em que nós éramos cegos, mas o Senhor abriu os nossos olhos. Houve um dia que nós estávamos perdidos, mas o Senhor nos encontrou. Houve um dia que nós éramos escravos, mas o Senhor nos libertou. Houve um dia que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos deu uma nova vida. Houve um dia em que nós éramos estrangeiros, mas agora nós somos cidadãos dos céus. Um dia em que nós não éramos filhos, mas agora somos filhos do Senhor, adotados, que nós temos o Senhor como nosso Pai. Oh Deus, obrigado por tua obra em nossas vidas. E ao mesmo tempo nós queremos te pedir, Senhor, que neste momento que nós vivemos, ó Pai, momento que muitos adolescentes jovens estão na correria, ó Deus, do materialismo, Senhor, das coisas, nós queremos te pedir, ó Pai, da sabedoria e discernimento. Ó Senhor, nós queremos pedir, dá-nos estratégias e caminhos, para que possamos, ó Deus, equipar esses jovens para a evangelização. Nós queremos orar, Senhor, para que Tu nos faças cada vez mais também evangelistas, Senhor. Ajuda-nos a perceber as oportunidades, ó Deus. Dá-nos a unção, a graça do Teu Espírito, revestimento de poder, Senhor. Abre as nossas bocas, ó Pai, para proclamar esse Evangelho. Nós sabemos que a nossa cultura pós-moderna é loucura, é escândalo, mas para aqueles que foram chamados ao Teu poder e a Tua sabedoria, nós queremos que o Senhor mesmo há de abrir os olhos, há de quebrantar os corações, há de libertar as vidas. Por isso, ó Pai, usa-nos como instrumentos em Tuas mãos. Ao mesmo tempo, ó Pai, eu quero interceder pela vida de cada um dos Teus filhos, Tuas filhas, que têm exercido esse ministério de liderança entre jovens e adolescentes, ó Pai. Ó Deus, que eles possam estar equipando os santos para o desempenho do seu serviço, que eles possam estar multiplicando, Senhor, evangelistas e missionários entre os próprios adolescentes e jovens, ó Deus, para que o Teu nome seja glorificado, ó Pai, e para que muitas vidas possam encontrar o Jesus e se tornarem verdadeiros discípulos do Senhor. Abençoa, Senhor, a MPC Recife, Senhor. Abençoa Paulinho, Messilva, Senhor, toda a equipe, ó Pai. Que Tu continues fortalecendo os Teus filhos, ó Pai. Ó Deus, renovando suas forças, mesmo diante de todas as responsabilidades, ó Deus, também profissionais e familiares, ó Deus, que Tu os estejas abençoando, ó Pai. E que também, Senhor, a MPC como um todo, ó Deus, aqui na região, Senhor, e em nosso país, ela possa crescer cada vez mais, ó Deus, em influência, em impacto, Senhor, em vidas transformadas para a Tua glória. Ó Deus, nós pedimos essas bênçãos e nós te agradecemos, em nome de Jesus.
Amém.